Sim, de uma pessoa do Rio Grande do Sul, mas eu sou daqui, na verdade eu gosto do Rio e me sinto daqui, assim, me sinto como alguém que chegou aqui também não tinha vontade de ter nascido aqui de jeito nenhum, assim, mas só gosto de morar aqui, não consigo me imaginar morando em outro lugar. Cada vez eu gosto mais, cada vez eu descubro mais coisas, cada vez eu aprendo mais com o jeito das pessoas, com o modo como os cariocas se relacionam com as coisas. Eu acho muito rico para mim, muito. Observar meu próprio processo criativo é bem complicado para mim, assim, porque eu trabalho com muitas coisas que não são uma só coisa, então muitas coisas eu não identifico no momento que elas estão ocorrendo, assim. 3 anos depois eu venho me dar conta, puxa, mas aquilo era aquilo e estava linkado com outra coisa. É engraçado isso e é muito, meu processo para qualquer coisa criativa ou não criativa é muito lento. Eu sou lenta para assimilar, para pensar, olho daqui, olho de lá, lenta em relação a um tempo que se espera, assim, trabalhando com o que eu trabalho. Tem uma hora desse trabalho que tudo é muito rápido, que é a parte dos shows, das entrevistas, não sei o quê, tudo tem uma pressa louca, tem o tempo da mídia, as coisas são curtas e secas. Isso até é meu objetivo no final do trabalho, que ele seja curto, direto, seco e sem mistérios e sem enfeites. Mas para chegar nisso, são anos trabalhando uma meia canção, um refrão, um pedaço de uma coisa, e às vezes eu não bem identifico que aquilo, quer dizer, que eu estou num momento X do processo de criação de uma coisa. Isso é bastante angustiante, assim. Às vezes eu não sei bem se sou eu, se é a coisa que eu estou fazendo, se eu estou angustiada, ou se eu estou compondo, o que aquilo... como aquilo está se dando, mas também não sei viver sem isso, né? Já estou acostumada com essa divisão, assim, o tempo todo. Hoje em dia acho que posso até dizer que eu reconheço sinaizinhos aqui e ali de que eu estou fazendo uma canção, de que tem uma coisa me interessando, que aquilo ali mais tarde vai virar um negócio que eu quero, assim, eu começo a ter um pouco mais de controle disso, mas eu também não almejo ter controle total dessas coisas. Eu só acho que tem acontecimentos que são muito reveladores, assim, quando eu me dou conta depois que aquilo era uma coisa relativa a uma canção que acabou saindo anos depois, tudo, eu aprendo com essas coisas, mas também acho que tem uma medida, não pode pensar nem de mais nem de menos nessas coisas, para mim, né, no meu caso. Não, era bem esquisita, eu acho. Assim, tinha os amigos, não era propriamente tímida, assim, de não me relacionar com as pessoas, mas me sentia diferente de todo mundo, sempre, assim. Eu acho que era bem esquisita. Gostava de desenhar, de ler, de pintar, fazia umas coisas que não era bem o que as crianças com quem eu convivia faziam. Não sei, acho que eu convivi muito esse tipo de criança que convive com muito adulto, assim, e fica meio deslocado. E era uma criança complexa, não talvez uma criança peralta, porque eu tive uma educação rígida e tinha muito medo, assim, da minha mãe e tal. Minha mãe tem uma coisa com a disciplina, preza muito disciplina, educou a gente assim. Eu não sei se peralta é a palavra, mas era cheia de opinião, eu acho. Acho que todas as minhas coisas foram artísticas, de certa forma. As minhas soluções para as coisas, meu modo de ver o mundo quando eu era criança e tudo. E tem uma coisa muito engraçadinha, assim, que meu irmão me falou uma vez. Ele disse: você tinha tanta expectativa na minha família, né, nos meus pais, em todo mundo, para que eu fosse uma artista. Eu fui um pouco criada com essa atmosfera ao redor de mim. E ele disse assim, e ninguém nunca parou para pensar que talvez, apesar disso tudo, você pudesse sim ser uma artista, mesmo não vindo desse ambiente.
Então, eu não sei dizer qual é a mais longínqua. Eu lembro de uma época, mas eu sei que tem coisas atrás disso que eu lembraria, assim, mais antigas. Mas eu lembro de uma época engraçada que era... A Rita Lee cantava esse tal de rock and roll e eu tinha ganho uma guitarra de plástico de presente, assim, cor de rosa, e eu ficava dublando a Rita Lee. Na sala de jantar tinha um degrau, assim, que era mais alto, um nível, e eu ficava ali como se fosse um palco o dia inteiro dublando Rita Lee e Secos e Molhados. Isso é a lembrança que eu tenho, assim, mais antiga de um desejo dessa coisa de espetáculo, da coisa pop, né, da guitarra, de fazer música popular. Eu acho que é meio por aí. Tinha o quê? Uns 5 anos, coisa assim. Eu adoro encomenda. Eu adoro. Canção de encomenda eu acho maravilhoso. Eu acho mais fácil de fazer do que fazer as canções para mim. Elas vêm, as canções que eu faço por encomenda, menos espremidas do que as minhas, porque elas vêm com um objetivo ali, uma coisa, eu fico mais concentrada naquilo que eu estou fazendo, de alguma forma. Eu sei sobre o que é que eu quero fazer aquilo, quer dizer, é como construir uma coisa que eu já estou sabendo o que é. As canções para mim, sentar para fazer uma composição para mim, pode ser mais complicado porque, enfim, são tantos apelos e tantas coisas que eu estou pensando ao mesmo tempo, em geral, que fica confuso. Salvo alguns casos, como, por exemplo, fazer uma canção para Maria Bethânia. É difícil, porque afinal de contas é uma canção para Maria Bethânia. Então eu pego o violão e penso, vou fazer uma canção para Maria Bethânia. E eu imediatamente largo o violão petrificada, assim. Isso até o último instante em que finalmente consigo e sai alguma coisa, eu faço. Mas eu gosto, quanto mais encomendas, mais eu gosto, e eu quero muito fazer coisas para cinema, por causa disso mesmo, porque é uma música a serviço de imagem, é uma música a serviço de outra coisa, qualquer, não é música em si. E eu me identifico, simpatizo com essa coisa. Eu fiz um jingle uma vez no Rio Grande do Sul e foi recusado, foi considerado muito artístico. Não. Nunca acreditei. Eu estudei em colégio de freira uma época e eu tenho a impressão que aquilo tudo era muito abstrato para mim, sobre o que se fala, o que era aquilo, afinal de contas. De que tanto se falava, que era um pouco o centro de tudo aquilo, e eu